Vamos lá, pessoal. Então vamos continuando aqui com o nosso projeto aqui de trabalho de conclusão da disciplina. E na última aula, na última instrução, a gente chegou a fazer a diagramação da rede de drenagem, né? Essa diagramação ela foi feita considerando o caimento das ruas, onde a gente colocaria os PVs e por onde que a gente levaria essa água de escoamento superficial captada, né? Onde a gente descartaria ela. Bom, nós colocamos aqui esse ponto como ponto de descarte e comentamos que a cota final dele é a cota final dele é, sei se é a cota de fundo, na verdade, né, a geratriz inferior da galeria, se for a galeria, 625 metros. Ok. Nós também demos nomes, né, fizemos um sequenciamento, colocamos o caimento do, das galerias, né, então mostrando o sentido do fluxo aqui que ele está seguindo. E com esses nomes, agora nós temos esses elementos. Então, esses elementos aqui, que são as conexões entre os PVs, nós temos que dimensioná-los. São as galerias e as dimensões que nós temos que passar para os projetistas, né, e para quem vai desenvolver os desenhos de implantação, né? Então, essa parte inicial da diagramação está concluída. Aqui nós temos, então, uma simbologia. Nós não posicionamos as bocas de lobo, mas sabemos que as bocas de lobo são sempre colocadas em quantidade e suficiente para fazer a captação da água superficial, com base na estimativa do escoamento superficial, da vazão de projeto, e também sempre onde tem boca de lobo, né? Porque nós precisamos coletar a boca de lobo ao PV. Bom, nomeamos aqui a área 1, essa área aqui do lado, nomeamos essa outra área aqui, área 2, do outro lado, também essa outra área aqui como área 3, perdão, e essa daqui como área 3, né? Então aqui área 2 e aqui área 3. Muito bem. Primeiro passo agora que a gente vai desenvolver é construir uma tabela que ela vai nos dizer, né, onde que são esses trechos que nós vamos fazer o dimensionamento hidráulico. Então, o ideal, por conta das cotas e das restrições geométricas que normalmente nós encontramos a jusante, onde que a nossa galeria, o nosso sistema de drenagem vai conectar, onde que ele vai descarregar a água, onde que ele vai fazer as conexões numa outra boca, numa outro PV, numa outra estrutura, num rio principal. Nós não podemos chegar com essa galeria afogada ao nível normal, ao nível normal do rio, né, ou de uma outra galeria, de um outro canal. Nós temos sempre que deixar elas numa posição que ela trabalhe de forma livre. Ok. Então, para isso, nós podemos construir essa planilha onde a gente identifica qual o lugar, né, a rua que nós estamos, qual é o PV que está a montante, o PV que está a jusante, a distância entre esses PVs, cota de fundo do PV de montante, fundo, não terreno, cota de fundo do terreno de jusante. Aqui nós podemos fazer uma analogia ao terreno, mas não necessariamente essas cotas elas vão andar em consonância com as cotas do terreno, ok? Já sabemos que para o cálculo da velocidade, conforme a equação de Manning e Chese, a gente precisa saber qual é a declividade em metro por metro desse trecho. Então essa coluna aqui, ela pega a distância entre os PVs, aí divide pela diferença de nível que a gente obtém pelas cotas de fundo de montante de jusante. Essa parte ela é a parte geométrica que vai servir para o cálculo hidráulico, que seria a vazão admissível, com base na com base na declividade geométrica projetada, aqui nós podemos fazer alterações, né? Como também podemos colocar valores de galerias e PVs que foram obtidos por meio de um levantamento topográfico, que aí no caso seria
é uma condição geométrica existente. No nosso caso aqui é uma condição geométrica projetada. Então, chegamos na declividade e aí vamos completar. Aqui nós vamos fazer o cálculo da vazão, usando o método racional. Então a gente entra com a área de drenagem, nós entramos com o coeficiente C e nós entramos com a chuva de projeto. E aí obtemos a vazão de projeto por meio da equação de vazão pelo método racional. Muito bem. Qual que é o primeiro passo? Sabendo então aqui qual PV que nós estamos, a gente consegue observar então qual é a área de drenagem. Mas essa área de drenagem, ela tem um coeficiente de escoamento superficial que é com base no tipo de ocupação do terreno. E essa chuva, ela é uma chuva para um determinado tempo de concentração, para um determinado período de retorno, né? Então, esses dois parâmetros aqui, esses três, na verdade, eles têm alguns critérios que precisam ser levados em consideração, que nós vamos ver já já. E aí, continuando a nossa planilha, depois aqui nós temos a vazão de projeto, nós precisamos saber então a seção que nós vamos trabalhar. Eu coloquei aqui uma opção de seção circular e uma opção de seção retangular. Então, os dados que a gente precisa para fazer o cálculo, né? Lembrando que a vazão ela é velocidade vezes área e a velocidade 1 sobre n de Manning vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade em metros por metros elevado a meio, né? 1 sobre 2. Muito bem. O raio hidráulico ele é a área molhada sobre o perímetro molhado. Então, nós temos aqui aquela tabelinha que nós vimos em sala de aula, onde mostra como fazer o cálculo da área molhada, o perímetro molhado, consequentemente do raio hidráulico, por meio das geometrias que nós estamos avaliando. Então, aqui nós colocamos a forma da seção retangular e a forma da seção circular, ok? Então, essas duas. E aí, o que nós precisamos, então? Diâmetro, no caso da seção circular, lâmina d'água, que é a altura da geratriz inferior, né, do tubo até a altura da lâmina, né, até a altura que vai chegar a água dentro do tubo, da rugosidade de Manning, e aí nós teremos a vazão admissível calculada. Veja que a vazão admissível tem uma fórmula extensa, porque o cálculo do raio hidráulico e da área molhada, né, dentro da estimativa de vazão e do raio hidráulico, ela tem essa condição aqui de calcular o parâmetro θ, né, que ele é calculado como 2 arccosseno 1 menos 2h sobre d, né? Então tem esse porém aqui, por isso que a fórmula fica grande, mas são equações simples, não tem nenhuma equação muito complicada aqui. São só equações extensas, né, que vai entrando uma dentro da outra. Aqui nós colocamos uma condição de avaliação, né, se a vazão admissível, que é a vazão colocada pela geometria proposta, for superior à vazão de projeto, significa que a minha geometria proposta ou existente, né, depende do que a gente estiver fazendo ou utilizando a planilha, ela atende à condição de projeto do TR da chuva que a gente estiver avaliando. Isso é muito importante. Muito bem. E aí, se ela não atender, então vamos mudar aqui para 0,5 e aí uma lâmina d'água de 0,5 dentro de uma galeria de 1 metro de diâmetro não está atendendo. Mas como o meu diâmetro permite que eu aumente a minha lâmina d'água lá dentro, se eu aumentar para 0,8, a vazão admissível passa a ser maior. Eu posso otimizar isso? Posso. Posso otimizar reduzindo a minha galeria com diâmetro de 0,8 e colocando como 0,75 a lâmina d'água. A vazão admissível 1,25, vazão de projeto. Não está atendendo, então de fato nós precisamos trabalhar com uma galeria maior do que 0,8 para essa vazão de projeto
em questão, ok? Bom, muito bem. Essa então é o cálculo da seção circular. E a seção retangular é a mesma coisa, mas com cálculos mais simples, porque tanto a área molhada como o perímetro são mais simples do que uma seção circular. Mesmo procedimento, ele calcula a vazão admissível e faz a verificação se a vazão admissível é superior ou não à vazão de projeto, da chuva de projeto que a gente colocou, né? Muito bem. Então, essa parte hidráulica, o que ela utiliza são as características geométricas, a rugosidade com base no tipo de revestimento que a gente vai usar da nossa seção e a declividade que foi calculada com base nas cotas de fundo dos PVs que a gente estimou aqui. Aqui nós estamos com uma declividade de 0,01 metro por metro, que é semelhante a 1% de declividade. Uma declividade que pode gerar uma velocidade elevada, que nós não estamos fazendo a verificação da velocidade, mas o ideal é que vocês façam a verificação da velocidade para as lâminas d'água geradas, para que a gente tenha o controle de velocidade, né? Normalmente tubos de concreto eles podem variar com velocidades de 4 a 6 metros por segundo, a velocidade admissível, e também podem admitir aí para seções retangulares de concreto, concreto com FCK superior a 20 MPa, chega a admitir até 12 metros por segundo de velocidade, tá? Se a gente pensar nos grandes vertedores das grandes barragens, né, que não vai ser o caso aqui dos sistemas de micro e macro drenagem, né, existem velocidades que passam dos 20 metros por segundo. Então, são concretos especiais, concretos que foram dimensionados para essa condição extrema. Levando em conta também que esses vertedores são utilizados com baixa frequência, né? Não é como uma microdrenagem que é utilizado recorrentemente, né? São chuvas que todo ano, todo verão ocorrem e vão ser solicitadas. Claro que não a vazão de projeto, né? Mas chuvas inferior. Em alguns casos, a gente sempre vê ocorrências de chuvas superiores às capacidades das galerias que podem gerar inundações, né? Nessa situação. Muito bem, então para a gente começar agora, vamos então vamos fazer o primeiro trecho do nosso projeto, que seria esse trecho do ponto de descarte ao PVAP01. Então, começando na cota 620. Então, vamos lá. Ponto de descarte é jusante. E o PVAP01 é montante. Lembrando, então, que jusante está na cota 625. Vamos então lá no auxílio do AutoCAD verificar com o comando dist a distância do ponto de descarte até o PV. Vamos pegar o centro do PV, 39,07. Vamos arredondar para 39 metros. Então vamos colocar aqui 39 metros. E vamos estabelecer aqui, para chegar numa declividade que a gente fique confortável, né? Chegar numa cota de fundo 625,39. 39 centímetros a mais vai nos dar exatamente aí 1% de declividade. É uma declividade relativamente alta e nós temos que pensar que depois essas cotas de fundos em cada PV, ela precisa ser comparada com a cota do terreno para saber quanto que nós estamos escavando, qual que é a profundidade que nós estamos cavando. Então, na hora que chegar lá na galeria, lá no último PV da ponta de montante, com que profundidade será que a gente vai chegar? Então, às vezes a gente vai parte do início da nosso sistema e vai fazendo de jusante para montante o dimensionamento. Quando chega lá, às vezes, nossa galeria está com 5, 6, 7 metros de profundidade. E aí nós temos que usar alguns artifícios, como degraus, como alteração da declividade, mudança de diâmetro,
E é isso que a gente vai tentar ver aqui. Então, essa primeira parte a gente fez aqui, já manteve a declividade de 0,1 metros por metro. E aí nós vamos olhar que quando a gente está falando desse trecho final, ele está captando toda a área do empreendimento. Lembrando que nós colocamos uma, um rasgo aqui, uma sarjeta aqui para não deixar a água de fora entrar, né? Então toda a área do empreendimento que a gente calculou, a gente delimitou, né, e pode obter no AutoCAD, a gente consegue visualizar, consegue captar, vai tudo chegar nesse último trecho. Então, esse último trecho que vai receber toda a área, nós precisamos considerar a soma das três áreas. Então, na aba de propriedades, a gente consegue ver aqui que a área 1 tem 33.179, né? A área 2 tem 30.640 e a área 3 tem 4.002, né? Bom, essa parte da área a gente já considerou aqui. Então, a área de drenagem, 67 mil em uns quebrados aqui. Ok. E aí nós precisamos fazer o coeficiente de escoamento superficial, Runoff, coeficiente de Runoff. Esse coeficiente ele pode ser ponderado. E então como que a gente pode fazer? Lá no AutoCAD nós temos esse quadro de áreas onde fala quanto de área tem para cada tipo de ocupação. Então, áreas verdes, espaços livres, áreas institucionais, sistemas viários. E aí nós podemos, com base nessas áreas do total que nós estamos calculando, nós podemos montar então uma planilha que dá a área total, que faz o cálculo do coeficiente C ponderado. Então, lembrando que o C ponderado é a somatória da área vezes o coeficiente de cada tipo de implantação, de cada tipo de cobertura, né, dividido pela área total. Então, fazendo a pavimento como pouca permeabilidade, 0,9, áreas verdes com bastante permeabilidade, 0,2, área de lazer, esses valores eles vão ser obtidos através das tabelas que tem nos slides da sala de aula ou até mesmo de tabelas que vocês pesquisarem na internet. O importante é que sejam tabelas para o método racional, ok? Bom, calculando dessa forma, eu cheguei aqui num C ponderado para a área total. No meu caso aqui, vocês podem fazer as considerações de vocês. Eu cheguei num C de 0,054. Então, aqui na planilha do dimensionamento, a gente coloca o valor do C de 0,54, certo? Então, agora nós já temos área e nós já temos o C, o coeficiente de escoamento superficial. Próxima etapa é fazer a chuva de projeto. A chuva de projeto nós fizemos na planilha anterior, no cálculo anterior ao desenho da rede, né? A distribuição de Gumbel, onde nós fizemos os TRs calculados a partir de uma estação que não tem equação de chuva. Então, nós usamos uma função de densidade e probabilidade por meio da distribuição de Gumbel, fizemos o cálculo com base nos máximos anuais observados e achamos uma precipitação diária, né? Uma precipitação diária para esses TRs aqui que a gente calculou. Lembrando que o trabalho ele pede para usar um TR de 10%, um risco de 10% anual, né? O que significa um TR de 10 anos. Então aqui na planilha de dimensionamento, na aba chuva, a gente tem lá o TR10 igual a 138 milímetros. Lembrando que essas medições elas são diárias, ou seja, todo dia, 7 horas da manhã é feito o registro, nós precisamos então colocar um fator para transportar essa chuva diária para uma chuva de 24 horas, uma chuva de 24 horas considerando o registro contínuo, né? Então, com base
no material disponibilizado para a sala de aula, a gente viu que esse fator pode variar de 9,5% a 14%, além, acima, né, a mais do que a chuva de um dia. Eu utilizei aqui a referência da CETESB, que considera 9,5% a mais da chuva de um dia, então nós chegamos aí em 151 milímetros. Ok, mas agora eu tenho uma chuva de 24 horas e, e eu preciso achar qual chuva eu vou utilizar no projeto para o TR 10 anos. Bom, num sistema de drenagem onde o que importa é o pico de vazão e não o volume armazenado, né? Se a gente tivesse num reservatório, num sistema onde o volume é importante, nós, nós faríamos uma outra abordagem por volume, por duração crítica. No caso da microdrenagem, onde nós estamos com o conceito de escoamento, é, de organizar e captar o escoamento e ter dimensionamento, ter capacidade para isso, nós trabalhamos com pico de vazão, só a vazão. Então, para o pico de vazão, a gente viu em sala de aula que o maior pico de vazão é obtido para quando a duração da chuva é igual ao tempo de concentração da bacia que a gente está trabalhando. Como a nossa bacia tem 80 mil metros quadrados, é uma bacia considerada pequena, utilizando o tempo de concentração cinemática, nós vamos ver que nós vamos ficar com tempos de concentração inferiores a 10 minutos. E nesse caso nós vamos usar a consideração de 10 minutos, ok? O mínimo 10. Alguns autores vão falar para usar no mínimo 6, enfim, há uma certa divisão nessa parte, mas nós podemos usar no mínimo 10 minutos aqui como nosso critério. E aí, para a gente chegar na chuva de 10 minutos, nós utilizamos o artigo visto em aula, né, como é essa distribuição temporal com base nos estudos de Taborga, né? Então, uma nova proposta aí para essa distribuição temporal das chuvas, né? Para as chuvas subdiárias, né? Chuvas inferiores a um dia, 24 horas. E a relação que esse artigo mostra, ele faz uma classificação do Brasil para padrões, e com base nessa classificação, você consegue chegar no seu parâmetro de relação à chuva de 24 horas. Então, são os coeficientes de desagregação da relação entre a chuva de 24 horas e a duração que você está buscando. Isso daqui é importante porque nós estamos falando de durações subdiárias relacionadas a de 24 horas. Por isso que a gente leva a chuva diária para 24 horas. Então, no caso aqui da estação que eu estou usando, que é Belo Horizonte, que está mais ou menos nessa região aqui, eu estou trabalhando com o estou trabalhando com o subquente, quente, né, super B, que deu uma relação de 16% em relação ao total da chuva de 24 horas para a minha chuva de TR 10 anos. Então, localizado a estação de chuva, onde eu estou no mapa aqui, qual é a classificação da isozona dela, e aí, sabendo esse código aqui, né, essa abreviação, e vindo nessa tabela do material já disponibilizado, vocês vão ver que para o TR 10 anos, dependendo de onde tiver a região, esse valor que está aqui é o percentual da chuva de 24 horas, não da chuva de um dia, ok? Muito bem. Então, feito isso, eu chego na minha chuva de 10 minutos, né, para TR 10 anos, mas a minha equação do método racional utiliza milímetro por minuto. Então, eu tenho que dividir o valor que eu cheguei total da chuva de 10 minutos para a chuva
em milímetro por minuto, porque a equação que nós vamos usar, né, que a vazão é igual a 0,1667 vezes a área em hectares, vezes o coeficiente de runoff, que é adimensional, vezes a intensidade da chuva, que é milímetros por minuto, lá do método racional. Então, cheguei na minha chuva de 2,42. Então, eu consigo preencher minha chuva aqui de 2,42. O cálculo da vazão já considera a transformação da área, que está em metros quadrados, para hectares, e aí nós temos a nossa vazão de projeto da área total, só desse pedaço. E agora começa uma parte de teste. Então, nesse caso aqui, eu vou desconsiderar essa seção retangular e vou passar a trabalhar com a seção circular. Então, o primeiro passo eu vou considerar que são tubos de concreto. Eu vou ver e achar algumas referências que tubos de concreto novos, né, eles possuem um N de Manning menor. E temos que tomar cuidado aqui com a unidade, né? Sempre tem um zero depois da vírgula. Ele vai trabalhar menor. E aí eu vou trabalhar agora, então, com concreto, mas para a gente pensar numa situação mais desfavorável, quanto maior o N de Manning, menor a vazão admissível vai ser. A rugosidade vai ser maior, o atrito vai ser resultante nas paredes vão ser maiores, o que vai impor uma altura de nível d'água maior, ou seja, uma condição mais favorável para o dimensionamento do ponto de vista da segurança. Então, se a gente começar aqui pensando num concreto de tubo, final de vida, podemos achar algumas planilhas que citam o valor de 0,018, certo? E aí, podemos começar com um diâmetro de 0,5, uma lâmina d'água de 0,5 do tubo total. A gente vai ver que a vazão admissível nessas condições 0,33 metros cúbicos por segundo. Mas eu preciso de 1,47. Eu preciso desse valor aqui de 1,47. Mas eu só tenho 0,33. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos aumentar a declividade, alterando as cotas de fundo. Nós podemos trabalhar com outro tipo de material, ou nós podemos aumentar o diâmetro. Então vamos aumentar o diâmetro para 0,8. E a lâmina d'água, se a gente lembra lá do material que foi aplicado em sala, nós vamos lembrar que a lâmina d'água, a vazão máxima, na seção circular, ela não acontece com o tubo cheio. Ela acontece a aproximadamente 87,5% da altura do tubo. Nesse caso, nós estamos com 80 centímetros, vamos usar 0,70 aqui como altura limite, sem encher todo o tubo. Ó, aumentamos aqui sem mudar a declividade, aumentamos nossa vazão admissível para 1,02. Ainda não atende, né? Então, mesmo se eu for com o tubo total, nós vamos ter um aumento pouco significativo da vazão, foi para 1,16, né? Ainda com o meu tubo pleno eu não consigo. Vamos testar com um pouquinho menor, 0,75, também não. Então, de fato, o tubo de 80 centímetros, 0,8 metros de diâmetro, não funciona. Vamos partir para o tubo de 1 metro. Então, um tubo de 1 metro com 0,75 de lâmina, ou seja, ainda não é a capacidade máxima dele, já demonstrou 1,46 de vazão admissível. Então, se eu aumentar para 0,8 de lâmina d'água, já passa, começa a atender a minha vazão. Então, esse tubo de 1 metro, mesmo sem preencher ele todo, ele tem vazão, capacidade suficiente para atender a minha vazão de projeto para um TR de 10 anos, uma chuva de duração de 10 minutos, que é a intensidade crítica muito próxima do nosso tempo de concentração do sistema. Lembrando que o tempo de concentração aqui eu fiz antecipadamente, né, que foi pelo método cinemático, mas pode ser feito o cálculo individual aí para cada trecho, né? Bom,
Então essa primeira linha está concluída, então nós temos lá uma galeria que vai do ponto de descarga até o PVAP 01, que tem 39 metros, com a cota de jusante começando em 625, subindo até a 625,39, nesse trecho de 39 metros até chegar no PVAP 01, né? Com uma declividade de 1%, 0,01 metros, vai captar a área toda com esse coeficiente médio para essa chuva de projeto, TR 10 anos e tudo mais, chegou nessa vazão de projeto. Uma galeria, então, com aquela declividade já estabelecida aqui, que pode ser alterada dependendo depois como que a gente evoluir, com 1 metro de diâmetro e o 0,8 de lâmina d'água, com o Manning com uma rugosidade mais alta para esse tipo de material, chegamos numa vazão admissível que atende à vazão de projeto da chuva de TR 10 anos. Ok, primeiro trecho está feito e agora a gente parte para o segundo. O segundo trecho ele vai começar com o PV de jusante sendo o PV que foi o PV de montante aqui, né? Então é o PV AP 01. Ele vai ser o de jusante agora. Por quê? Porque agora eu estou nessa galeria aqui, nesse trecho entre o PVAP 01 e o PVAP 02. Qual é o meu trecho que eu estou avaliando? É esse pedaço aqui de galeria. Então, nesse pedaço de galeria, o meu PV, e a água indo da direita para a esquerda, o meu PV de jusante é o AP01 e o de montante é o AP02. Então, vamos lá, vamos preencher então. Então, PVAP01 de jusante e o PVAP AP02 de montante. O 01 é a mesma cota, né? Ó, então, ele é o de jusante agora, ele é essa cota aqui de que ele era o de montante antes, né? Então, 625,39. E vamos escolher uma declividade aqui. Então, aqui será que vale a pena, olhando na topografia, será que cabe 1%? Podemos deixar um pouco mais baixo? Qual que é a distância, né? Vamos medir a distância de eixo a eixo, ó. 52,2 metros. Então, vamos lá, ó. Distância 52,2, né? 52,2 metros, nós temos então qual declividade, né? Temos que colocar a cota de montante. Então vamos começar aqui com 625,6, deu uma declividade bem baixa ali, né? 625,8. Vamos tentar chegar em 0,5%, né? Aqui já está dando, já vai quase para 1, né? Aqui deu quase 0,5%, usando 625,7, com essa diferença de desnível, né? E aí, vamos olhar aqui então qual que é o desnível aqui, né? Nessa distância, qual área de contribuição vai ter? Então, se a gente viu que toda essa área delimitada em azul, ela descarrega para esse sistema e vai chegar no PVAP, porque toda essa área está descarregando nas ruas e depois é captado para chegar até o PVAP2, então significa que nesse PVAP2 eu vou ter toda a área de drenagem ainda. Então vamos voltar lá e usar as mesmas condições. 67, 330, mesma área. O C de 0,54. A chuva continua igual para todos, né? A vazão de projeto vai ser o mesmo valor. E aí vamos fazer o cálculo aqui. Então, se eu manter a mesma dimensão, veja que a minha vazão já não atende mais. Vamos subir aqui para 0,875, que é o máximo, ó, não atende. 0,9, não atende. 0,95, atende. Bom, então com 0,95 centímetros da tubo de 1 metro,
eu tenho a minha vazão 1.53, né, superior à minha vazão de projeto, o que é satisfatório aqui para a gente, né? Ok, definimos esse trecho, por enquanto ele está ok, e ainda estou no item saída, né? Estou no trecho da saída da nossa galeria, do nosso sistema. E agora vem a próxima etapa. Para onde eu vou? Eu vou para essa rua de interligação, eu vou para essa outra rua. Bom, então vamos para essa rua da área 1, né? Então nessa rua da área 1, eu vou vir do PVAP2 para o PVAP3. A água que vai entrar aqui, conforme tem essa conexão, eu posso escolher com base nas bocas de lobo. Se eu colocar as minhas bocas de lobo, se eu colocar as minhas bocas de lobo só dentro da área 1 para conectar no PVAT3, então significa que nesse trecho entre do PVAT3 até o PVAP2, eu só vou ter a contribuição da área 1, correto? Eu posso colocar dois PVs aqui em cima também, não tem problema, né? Posso colocar aqui, né? Também posso fazer assim, está tudo dentro da área 1. Então, esse trecho de galeria entre PVA 303 e PVA 302 é só a área 1. Então, quanto que é a nossa área 1? Nossa área 1 deu 33.179. Então, vamos colocar aqui. Área 1, 33.180, né? Vamos arredondar. Vamos arredondar para 33.180. Muito bem. Vamos usar proporcionalmente o mesmo C, mas o ideal é fazer o cálculo, porque aqui nós temos uma outra distribuição percentual de área, viário proporcional aos loteamentos, às áreas institucionais que a gente considerou. O ideal seria fazer a conta de novo. Mas aqui na instrução, no acompanhamento, nós vamos fazer somente proporcional para a gente ter um número para fazer o cálculo. A chuva de fato não muda, né? Nós vamos continuar, então a nossa vazão de projeto altera porque mudou nossa área de drenagem e precisamos agora colocar os valores aqui, precisamos colocar os valores dos PVs. Então agora o PVAP02 ele passa a ser o PV de jusante. O PV de montante vai ser o PVAP03. Então, o 02, que era nessa ocasião montante, então o montante foi a cota 625, agora ele passa a ser jusante. Então, eu tenho que colocar uma declividade agora, que tem que estar coerente com o meu terreno, e eu não posso criar uma declividade negativa, mas a gente tem que fazer essa consideração, né? Então, vamos colocar uma cota 626, né, aqui. Nessa cota ele deu 0,5% de declividade também. E aí vamos ver como que fica a geometria agora, do nosso trecho, né? Então nesse caso o tubo de 1 metro ele passa a atender com bastante folga, né? Então nós podemos usar tubos menores. Vamos usar um tubo de 0,6, por exemplo. Nesse tubo de 0,6 milímetros, a gente pode, 0,60 metros, o que está o erro aqui é a lâmina, né? Se a gente colocar 0,55, ó, ele dá 0,37. Já é um tubo pequeno que não tem capacidade para transportar toda a vazão aqui de projeto que já foi reduzida pela área. Então vamos testar aqui um tubo de 0,8 e com uma lâmina de 0,7. Bom, atende. Então, o tubo de 0,8 atende com 10 centímetros de folga e chegamos numa condição muito próxima aqui da vazão de projeto. Então, tá ok, tá atendendo, certo?
Muito bom. Fizemos então esse trecho aqui, né? Esse trecho que liga o AP03 ao AP02. E agora, continuando aqui nesse trecho, a gente tem o AP03 para o AP04. Esse AP03 para o AP04, ele tem uma extensão maior e ele também está inserido dentro da mesma área de drenagem. O que que a gente poderia fazer? Se a gente quiser otimizar o sistema, a gente poderia dividir essa área de drenagem a partir desse PV, ou seja, desse ponto para cima é só essa área de drenagem que vai entrar nessas bocas de lobo e seguir por esse caminho desse tubo. Mas, por outro lado, a gente pode manter a mesma área de drenagem, considerando que a área de drenagem total vai entrar nessas bocas de lobo que a gente está colocando. E para ter um pouco de fator de segurança, a gente considera que a área de drenagem que está no PVAP03 também vai funcionar para o trecho até o PVAP04. É o método mais econômico? Não, mas é um método que traz um pouco de segurança aí, pelo menos nesse trecho, para o nosso sistema de drenagem. Então, vamos pegar aqui a distância entre esses PVs, né, para a gente ver. Então aqui está dando, ele está pegando a cota, né? Vamos ver se a gente consegue pegar sem a cota, né? Não tá deixando, né? Vamos deletar essa cota aqui para ver se ela sai um pouquinho aqui, se ela ajuda a gente a pegar essa distância, né? Então aqui ele está com 60 metros. Vamos arredondar para 60 metros, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos na Rua 1 e aqui na Rua 1 também, né? Muito bem. E agora o A3 vai ser jusante, né? O A3 vai ser jusante e o A4 vai ser montante. O A3 nessa ocasião tinha 626 de cota e vamos colocar uma cota para gerar uma declividade aqui que seja coerente. Então, 626,6 e vamos colocar opa, 626, né? Tá errado aqui, né? 626, chegamos lá com aproximadamente 1%. Então, isso aí. E aqui a distância foi 60 metros. Muito bem. Deu 1% aqui, né? Então, aqui vamos utilizar esse valor aqui. A área de drenagem continua a mesma, né? Nós poderíamos ter reduzido, mas não vamos. O coeficiente aqui continua o mesmo, chuva continua a mesma, vazão de projeto foi a mesma. Nós aumentamos a velocidade aqui. Por que que nós aumentamos a velocidade? Porque nossa declividade está maior. Será que a gente consegue então trabalhar com o mesmo tubo de 0,8 ou será que a gente consegue trabalhar com tubo de 0,6? Bom, não conseguimos trabalhar com tubo de 0,6. Ele está resultando aqui num valor, né, inferior, não atende. Então, precisamos partir e voltar para o tubo de 0,8 e já temos aqui. Muito bem, aí o tubo de 0,8 atende nossa condição. Muito bem, o que que nós temos até agora então? Então, olha só, nós temos o dimensionamento das galerias com os fundos e declividades entre o ponto de descarte, o PVA P01, P02, a 03 e o 04, esse caminhamento que veio pela rua 1. Então nós temos a dimensão e as vazões que entram na galeria aqui, principalmente entra pela rua, né? Então aqui vai ser as nossas coletas e aí temos que fazer também a coleta de todo esse escoamento que vai chegar dessa área, sendo que do PVAP 02
para frente, nós estamos recebendo toda a área de drenagem, porque vai juntar com a rua de conexão aqui de interligação com a rua 2, né? Vai fazer a junção e aí toda a área de drenagem vai passar por esses dois trechos. E qual verificação adicional que a gente teria que fazer? Bom, nós precisaríamos verificar a profundidade desses poços de visita, onde nós determinamos o fundo com base na declividade, para ver se nós temos uma profundidade adequada, né? Então, até 4 metros de profundidade a gente consegue executar galerias, dependendo do tipo de solo, né? Com escoramentos, escoramentos contínuos, né? Dá trabalho, é mais difícil, mas é possível, né? Claro que essas profundidades mais elevadas são mais custosas, né? Porque a gente agrega o custo dos escoramentos, mas é importante que a gente entenda que essa verificação em cada PV de qual é a cota do terreno para avaliar a profundidade é importante. E se for o caso, nós precisamos fazer um degrau. O que significa o degrau? Significa que a galeria ela está vindo, né, num determinado ponto. A gente no PV faz uma quebra, né, dentro do PV. O PV em si vai ser mais profundo e aí ela sai numa cota inferior e continua com uma outra declividade. Então, esse degrau aqui é recomendado que ele seja no máximo de 1 metro de profundidade, de 1 metro de desnível, né? Mas isso é feito no PV normalmente, né? Então chega uma galeria mais alta, tem a queda dentro do posto de visita e sai com uma galeria um pouco mais baixa. Para que a gente faz isso? Porque às vezes a gente está vindo de jusante para montante e precisa fazer, não deixar, né, esse trecho aqui ficar muito profundo, né, profundidades muito elevadas. Então nós precisamos fazer isso, ok? Então vamos fazer uma verificação aqui com o nosso. Ó. Essas cotas estão de metro em metro, 635, 36, PV 04, 637. Então vamos ver. 637. Olha só. O fundo do PVAP 04, 626,9. E agora? Como que a gente faz? Será que nós vamos ter que fazer degrau em todos eles? O que a gente pode arrumar aqui? Vamos então confirmar o que está acontecendo no PVAP 02, por exemplo, 03, perdão, 03, vamos ver, está na cota de fundo. Montante é o 03, está na cota de fundo 626. Então vamos ver lá no desenho. O 03, ele está na cota 600, entre as 630, 1, 2, 3, tem 632, 633, mais ou menos 632,5. Então 632,5 para uma cota de fundo de 626. Então dá 6 metros de desnível. Ou seja, aqui nós começamos a ver que vai ser necessário fazer degraus nesse PV, nesse PV, nesse PV, como eu falei. Como que isso poderia ser feito? Vamos ver aqui no PV AP02. Vamos pegar o trecho do 02 ao 03, onde o 02 é jusante. Então vamos lá, PVAP 02 jusante, aqui nesse trecho. Então a ligação do 03 ao 02. Então o trecho de jusante, ele está com a cota 625,7. E vamos deixar ele fixo. E o de montante chegou na 626. Veja que eu começo 626 aqui. Na verdade, eu poderia começar 1 metro a mais para fazer aquela questão do degrau. Então, 627,6, mantendo a mesma declividade. Só mudei a geometria, continua atendendo a minha vazão. Então, o que eu fiz? Eu fiz um degrau entre essa galeria e essa galeria, entre o PVAP 02 e o PVAP 03. Com isso, subiu o PVAP 04, subiu para 627,6, subiu 1 metro.
mas ainda assim eu estou com 10 metros do cota do terreno. Isso é impraticável. Ou seja, isso que foi feito para esse trecho, ele tem que começar desde o primeiro trecho. Bom, como a instrução é um exemplo e um auxílio para vocês desenvolverem o projeto em si, né? Eu vou querer ver, né, quando vocês apresentarem o projeto, qual que foi a solução que vocês deram geometricamente para resolver isso. Se- Quais opções a gente tem? A gente tem opções de começar a fazer galerias a céu aberto aqui, mudar a declividade, mudar o ponto de descarte. O ponto de descarte pode ser mais elevado. Será que a gente pode elevar esse ponto de descarte aqui para uma cota mais elevada? Se o terreno permitir, podemos. Será que a gente pode mudar o ponto de descarte aqui para esse local, sem ser próximo desse lago, mudar ele para cá e aí começar com uma cota mais alta? Será que eu vou ter que fazer degraus em todos os trechos, entre todos os trechos de PV, fazer essa situação, onde aqui é o meu trecho de montante, aqui é o meu trecho de jusante, aqui eu estou representando o fundo da galeria que está vindo e fazendo o degrau máximo de 1 metro? Será que eu vou ter que fazer isso? Então, quais alternativas que eu vou ter que fazer para que esse trecho não fique muito elevado, muito profundo a escavação? Vamos tentar trabalhar com uma escavação máxima aí de 3,5 metros, mais ou menos, né? Que aí vai dar 1 metro, 0,8 para o tubo, mais 2 metros de reaterro, uma galeria bem profunda, né? Bom, o que dificulta a obra, né? Então, muito bem. Então, está dado a instrução, né? Está dado o exemplo. Lembrando que a partir do PVAP 02, as vazões elas se juntam, né? E aí o PVAP 02 vai ter uma cota que vai ter que receber tanto essa galeria da Rua 1 quanto a galeria da interconexão e da Rua 2. E aí nós temos uma outra geometria aqui impactando, né? Então, começamos de jusante para montante, mas agora temos um problema em montante. Será que vale a pena começar de montante para jusante? Será que esse erro poderia ter sido eliminado? Bom, vocês vão ter a planilha para vocês brincarem, né? E fazer a cópia e seguir para todos os outros elementos de drenagem, qual a dimensão que nós precisamos ter, e com isso nós vamos chegar na dimensão de cada elemento, ok? Bom, então por hoje nós ficamos por aqui. O material vai ficar disponibilizado para vocês e vamos tentar pensar como que a gente pode resolver degrau, mudar ponto de descarga, começar de montante para jusante, trabalhar com os dimensionamentos, trabalhar com as declividades, aumentar a declividade. Será que isso não vai aumentar a velocidade? Então essas são as nossas restrições do nosso sistema de drenagem, que a gente tem que começar a conectá-los com a geometria, com as dimensões e com as profundidades, né? Lembrando das profundidades no PV, ok? Então agora, reta final, né? A proposta do trabalho final é apresentar não só esse dimensionamento, mas como que é esse sistema de drenagem desse loteamento e apontar quais medidas poderiam ser utilizadas para reduzir o escoamento superficial lá no exercício, lá na instrução da atividade prática. A gente fala quantos por cento é essa redução, né, do impacto na alteração de escoamento superficial. Então, qual alternativa? Vamos usar um reservatório de amortecimento que já está ali indicado, que já está indicado aqui nesse lago, adequar esse lago para receber esse volume e ver se ele se ele suporta amortecimentos, né? Vamos propor algumas medidas para não permitir que os lotes impermeabilizem de forma total. Vamos fazer pavimentos
e passeios mais permeáveis? Quais medidas? Vamos deixar uma densidade arbórea mais elevada para aumentar a interceptação? Então, quais medidas que a gente viu na disciplina que poderiam ser utilizadas para mitigar, minimizar esse escoamento superficial na condição do empreendimento implantado, não na condição natural, ok? Então, qualquer dúvida, entre em contato e agora é a reta final, tá? As instruções elas finalizam por aqui e está demonstrado quais são os passos que a gente desenvolveu para chegar até na hora do dimensionamento do sistema de microdrenagem, né? Como identificação da localização, coleta de informações de chuva na área de estudo, fazer uma equação de chuva para um local que não tem equação de chuva já pronta, que só tem estações pluviométricas com registros históricos, depois fazer a diagramação do sistema de drenagem com base na implantação de um loteamento e, por fim, fazer o dimensionamento hidráulico com base no TR, né, no tempo de retorno da chuva até chegar na parte da distribuição na parte de fazer a relação da chuva para o TR que a gente está usando e a duração, no caso aqui uma duração pequena, né, de 10 minutos, né? Ok? Bom, vou deixar os materiais de exemplo no Drive lá da disciplina e qualquer dúvida vocês entrem em contato. Muito obrigado.